Se de tudo que a gente falou nas duas aulas anteriores você quiser guardar só uma coisa, guarda o seguinte. Se você está insatisfeito com seu estilo de vida ou carreira profissional e você quer dar um novo rumo para a sua vida, um rumo onde você sente que a sua vida vale a pena, onde você tem prazer e significado, onde você não apenas sobrevive, mas vive com intensidade, e se você quer dar esse novo rumo de forma realista, aderente ao seu contexto de vida e com pés no chão, então, meu amigo, você nesse caso precisa viver um processo de mudança integral na sua vida. Quando você está na espiral do sofrimento, fazendo uma sucessão de escolhas erradas e onde cada dia parece mais pesado e desanimador que o outro, é preciso colocar energia de forma inteligente para inverter esse ciclo vicioso, dando gatilho para criar uma espiral de realização. E se você não viu as aulas 1 e 2 e não sabe bem o que eu estou falando, procura aqui na página as fotos das aulas 1 e 2, clica, assiste e depois volta aqui, porque nessa aula eu vou revelar uma forma simples, eficiente e surpreendente para executar esse processo de mudança integral na sua vida. Um passo a passo. E por que eu falo que essa forma é simples, eficiente e surpreendente? Ela é simples porque vai ser intuitivo para você. Algo que flui naturalmente, como se você já soubesse. Eficiente porque é a melhor forma que nós seres humanos desenvolvemos ao longo de milênios para fazer um movimento de transformação integral. E surpreendente porque ela sempre esteve embaixo do seu nariz e você nunca percebeu. Eu sou Bruno Hou, coach integral de propósito de vida, talentos e pontos fortes e cofundador do Moporã. Agora, antes de explicar o método em detalhes, eu preciso te fazer um alerta. Como eu disse anteriormente, o Crie Seu Caminho é o resultado dos nossos mais de 13 anos de vivência e prática nas mais diferentes linhas de desenvolvimento humano. Porque como você já aprendeu na aula passada, sem essa combinação de técnicas e métodos, a gente não consegue montar uma estratégia de mudança integral. É essa alquimia que faz a diferença. Para você ter uma ideia, somente alguns dos cursos e capacitações que eu fiz e que hoje fazem parte das técnicas aplicadas no Crie Seu Caminho custaram mais de 50 mil reais. E esse é um problema sério e real quando a gente fala de mudança integral. Infelizmente, as ferramentas mais poderosas ainda custam muito caro e na maioria das vezes ficam restritas aos grandes executivos de empresas. Eu digo isso porque trabalhei durante 4 anos como gerente de desenvolvimento de líderes numa grande multinacional brasileira. E nós aplicávamos essas técnicas de forma muito seletiva porque o custo é muito alto. E é bem difícil quando você vê uma série de pessoas à sua volta passando por crises existenciais, com muita dor, infelizes com a vida e sem prazer no dia a dia e você sabe os caminhos para ajudá-las, mas não tem como fazer isso. E essa realidade começou a me incomodar profundamente, ao ponto que eu e a Lari decidimos nos unir em uma missão comum, democratizar e dar mais acesso às pessoas a ferramentas e métodos sérios de autoconhecimento. Ferramentas e métodos que individualmente custam fortunas para serem aplicados, mas que quando combinados de forma inteligente, integral e de forma coletiva, se tornam viáveis e mais acessíveis. E esse é um desafio enorme que tem sido o nosso combustível. E foi com esse desafio e motivação que nós criamos o Moporã. E o ponto de virada que me deu impulso foi justamente um momento de profunda conexão com a minha essência, com a minha intuição. E isso aconteceu em um sonho. Literalmente um sonho. Eu acordei com uma frase muito nítida na minha mente, parecia tatuada na minha testa. E ela dizia o seguinte: qual o curso que eu gostaria de ter feito há 10 anos atrás? E por que 10 anos? Porque do momento daquele sonho tinham se passado exatamente 10 anos que eu tive a minha primeira crise de carreira. Um momento que eu estava completamente perdido, não sabia o que fazer, a dor era insuportável. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não tinha ideia do que eu queria. Tamanha eram as minhas crenças e medos e a minha desconexão comigo mesmo. E aos trancos e barrancos eu fui achando os caminhos, com muita perseverança, erros, acertos, e de repente, naquele sonho, tudo fez sentido. Transformar essa jornada de 10 anos de evolução e aprendizados em um programa que pudesse dar a estrutura, os caminhos, as melhores ferramentas, o suporte e a aceleração que eu tive que buscar sozinho. Lá atrás, eu gostaria que esse programa tivesse sido apresentado para mim, para que eu pudesse ter acelerado o meu processo de autoconhecimento, reduzido o meu tempo de dor e a minha busca por mim mesmo. Eu teria ganhado esses 10 anos na minha vida. Então, para mim, o programa Crie Seu Caminho é muito mais do que um curso.
é a materialização do meu propósito de vida, a superação dos meus medos em empreender, a expressão da minha essência, do que eu tenho de melhor, a inspiração que eu coloco no mundo e que tem ajudado tantas pessoas a criarem com suas próprias forças seus próprios destinos. E como você pode viver a sua jornada de transformação? O método que nós criamos para fazer isso junta dois mundos. O que existe de mais moderno em pesquisa científica, que vem da psicologia positiva, de desenvolvimento de adultos, transpessoal, cognitiva comportamental e do modelo integral, adaptadas para ferramentas de coaching e que nós utilizamos através da mudança integral. Com um conhecimento milenar que faz parte dos tesouros da humanidade, um conhecimento que está presente em todas as culturas do planeta nas mais diferentes épocas. Um conhecimento que faz parte do nosso inconsciente coletivo, que faz parte de você, e é exatamente por isso que ele é tão poderoso, intuitivo e natural para qualquer ser humano. E nós adaptamos esses conhecimentos e técnicas ao seu estilo de vida moderna, a essa rotina de vida corrida e sem tempo. E é sobre esse conhecimento milenar que eu vou falar agora. Em 1949, o estudioso Joseph Campbell publicou o livro O Herói de Mil Faces. Nesse livro, ele apresenta um estudo que ele comparou mitologias e histórias de todos os cantos do planeta. Mitologia grega, asteca, nórdica, a Bíblia, o Alcorão, contos da Indonésia, da China, enfim, de todos os cantos do mundo. E a partir da análise comparativa nas mais diferentes épocas e lugares, ele percebeu um padrão, algo comum que aparecia em todas as histórias, lendas e mitos em qualquer sociedade humana nas mais diferentes épocas. E esse padrão é um caminho, um passo a passo, uma estrutura que nós seres humanos desenvolvemos para fazer a nossa jornada pessoal de transformação. Um caminho estruturado para a gente passar pelos 4 estágios do modelo de autorrealização que eu te apresentei lá na primeira aula. Um caminho que ajuda a gente a lidar com a imunidade à mudança, a dar o gatilho da nossa espiral de realização. Ao longo de gerações, nós desenvolvemos um método e nós transmitimos esse método para as gerações futuras através das histórias. Essa foi a descoberta do Joseph Campbell. Como passar pelos 4 estágios da autorrealização. E para mim isso é realmente incrível. O Joseph Campbell chamou esse padrão, esse processo, de jornada do herói. A jornada do herói é uma narrativa da transformação humana. Para você ter uma ideia de como a jornada do herói é tão poderosa, eu vou te contar uma história. No final da década de 80, início da década de 90, a Disney estava muito mal das pernas. Ela não conseguia emplacar nenhuma animação de sucesso. E aí, um dos executivos baixou uma ordem. Todas as animações a partir de agora devem seguir a narrativa da jornada do herói. E a partir daí, a Disney começou a emplacar grandes sucessos de bilheteria. Rei Leão, Aladdin, Pequena Sereia, Bela e a Fera e tantos outros, sempre usando a jornada do herói. E por que a jornada do herói é um processo tão poderoso? É poderoso porque ela já está gravada no nosso inconsciente coletivo e ela vem gravada na gente desde a infância, como se a gente tivesse um pré-programa. E é por isso que ela se torna uma forma tão natural e eficiente para lidarmos com as mudanças que acontecem nas nossas vidas. Quando você ouve uma história contada na estrutura da jornada do herói, você se conecta imediatamente. E imediatamente você embarca na jornada. De forma instantânea você se sente energizado, engajado e quer seguir todos os passos dessa jornada. E você faz isso sem perceber nas histórias de outras pessoas. Mas você pode fazer isso na sua jornada pessoal. Quer ver alguns exemplos de histórias contadas através da estrutura da jornada do herói e que você já deve ter embarcado? A série Star Wars, tanto a série original quanto a nova, Harry Potter, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis, Matrix, Alice no País das Maravilhas, Toy Story, Avatar, Shrek. Todas essas histórias, filmes, usam a jornada do herói na sua estrutura. A jornada do herói se apresenta nas diferentes culturas através dos rituais de passagem. Então, por exemplo, no Vision Quest, dos índios norte-americanos, onde o jovem índio vai sozinho para o deserto viver a sua jornada, a sua visão, e depois retorna transformado. Ele vai viver a sua jornada do herói para se libertar dos medos, entrar em contato consigo mesmo e, na volta, ele assume o seu papel na tribo. Ele até recebe um novo nome, símbolo da sua transformação, e cabe a ele agora seguir a sua espiral de realização. O problema é que hoje nós perdemos esses rituais de passagem na nossa sociedade.
E por que isso aconteceu? Porque as mudanças que nós vivemos nos últimos 50 anos foram muito mais rápidas e intensas do que as mudanças que nós vivemos nos últimos 5.000 anos. Com a vida moderna, nós mudamos demais os nossos hábitos e costumes. Só para você ter uma ideia, só a palavra globalização já traz muito mais transformação do que tudo que a gente viveu em toda a história da humanidade. Então esses rituais eles foram se perdendo, se diluindo em um contexto massificado. E nós perdemos a oportunidade de viver a nossa jornada do herói, a nossa transformação, de aprender como isso funciona. Agora, não dá para voltar no passado e a gente nem quer isso, mas dá para a gente trazer o conhecimento do passado para o nosso contexto atual. E não é só isso, dá para a gente enriquecer esse conhecimento, associando a ele tudo o que a gente descobriu e desenvolveu de conhecimento e tecnologia nos últimos 100 anos. E é isso que a gente faz no programa Crie Seu Caminho. A gente adaptou a jornada do herói para a sua rotina atual. E mais do que isso, a gente turbinou essa estrutura milenar com o que existe de mais moderno em conhecimento e desenvolvimento humano. E essa é a sacada que torna o programa Crie Seu Caminho um programa único, sem nenhum similar no mercado brasileiro e eu digo até mesmo mundial. Então agora eu vou contar o passo a passo da jornada do herói que você vive dentro do programa Crie Seu Caminho. A primeira etapa da jornada do herói é o chamado. E existem dois tipos de herói que começam a jornada. O herói iludido, como por exemplo o príncipe Siddhartha, que vivia num castelo e não entendia, não sabia o que acontecia no mundo em volta dele. E o herói deslocado, que é por exemplo Harry Potter, que vivia embaixo da escada ali em Londres e ele se sentia um peixe fora da água naquele ambiente. De qualquer forma, vai acontecer um evento que perturba e chama o herói para a aventura. Se você perceber, esse curso preparatório foi construído para ser o seu chamado e ele é o primeiro módulo do programa Crie Seu Caminho. De alguma forma, esse curso apareceu na sua vida e você decidiu investigar. Alguma coisa te fez dedicar tempo para estar aqui. Se você está assistindo a terceira aula, é porque tem alguma coisa te puxando, tem uma intuição, tem uma voz interior. Esse é o chamado. Aceitar o chamado é uma decisão pessoal. Por exemplo, Moisés, a primeira vez que recebeu o chamado, ele não aceitou, mas o chamado vem de novo com mais força. Outros exemplos de chamado. O Harry Potter, quando recebe na história a carta de Hogwarts, falando para ele ir para Hogwarts. Esse é o chamado dele. Ou a Rey, do Star Wars, quando ela encontra o robô BB-8 com a mensagem, a missão para que ela deveria retornar o BB-8 para alguém. Esse é o chamado dela. Na sua vida, o chamado pode ser uma demissão, uma perda, uma doença, uma oportunidade que aparece, uma viagem. Aceitar o chamado é um ato de coragem. Quando o herói aceita o chamado, ele entra no mundo mágico, onde se desenrola a aventura. A segunda etapa é a ajuda. É quando você encontra os seus aliados e mentores. É onde você recebe suporte e mentoria. Por exemplo, o Aladdin, na história, encontra o gênio. A Katniss, de Jogos Vorazes, encontra o Haymitch. Pessoas com mais experiência, com mais conhecimento, com mais visão e que podem te mostrar os caminhos para que a sua jornada seja bem sucedida. São pessoas que já viveram esse processo e podem te ajudar. No programa Crie Seu Caminho, esse é o papel que nós exercemos junto com os outros coaches do nosso time e a comunidade de ex-alunos. A terceira etapa se chama A Partida. É quando, por exemplo, Harry Potter chega em Hogwarts. O Frodo vai explorar a Terra-média. É nesse momento que você entra em um território novo e desconhecido. É aqui que começa o programa Crie Seu Caminho, onde você entra em um ambiente construído para a sua jornada, que contempla uma plataforma com todos os conteúdos, vídeos, apostilas, meditações guiadas em áudio, uma comunidade fechada, secreta e gamificada no Facebook, com muita interação, jogos, prêmios e o suporte individual do seu coach ao longo de todo o processo. Sessões ao vivo, em grupo, online, comigo e com a Lari, e uma sessão individual de coaching, também online, com o seu coach aqui da nossa equipe, que vai te acompanhar, tirar suas dúvidas e dar todo o suporte e motivação ao longo de todo o programa Crie Seu Caminho. É nesse módulo que você recebe toda a estrutura, um verdadeiro kit de ferramentas para se aventurar na sua jornada. A quarta etapa da jornada do herói se chama Os Recursos. É onde você percebe a sua força, onde o herói recebe os seus instrumentos de poder.
A Katniss, né, dos Jogos Vorazes, recebe o seu arco. A Rey, do Star Wars, encontra o sabre de luz. O Harry Potter ganha a varinha mágica. Dentro do CSC é onde você vai redescobrir as suas forças e virtudes. Aqui nós vamos te levar em um mergulho profundo na sua história de vida, onde estão as chaves para você revelar os seus talentos, os seus pontos fortes, os seus valores e a sua visão de longo prazo, o legado que você quer criar na sua vida. A quinta etapa da jornada do herói se chama Os Desafios. Essa é a fase mais sombria do herói. Você vai aprender a se libertar dos seus medos, você vai trabalhar suas crenças limitantes, suas sombras e as suas resistências. E tem uma frase do Joseph Campbell que eu adoro, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: dentro da caverna que você tem mais medo de entrar é onde se encontra o seu maior tesouro. E qual é a caverna que você tem medo de entrar? Mudar de emprego? Decidir uma faculdade? Redirecionar sua carreira? Transformar aquele plano B em plano A? Mudar de país? Fazer algo que a sua família não aprova? Abrir um negócio? Ser diferente dos outros? A sexta etapa da jornada se chama Os Tesouros. Vencidos os desafios, o herói conquista os seus tesouros. Então Siddhartha, por exemplo, ele atinge a iluminação e vira Buda. O Neo do Matrix consegue controlar a Matrix. A Rey do Star Wars descobre como usar a força. Esse é o momento do despertar, da autorrealização, da conquista da autoconfiança, da clareza e foco para tomar decisões conscientes na sua vida. Dentro do programa Crie Seu Caminho é onde você vai definir o seu propósito de vida, onde você vai definir o sentido que você quer dar para a sua vida. Você vai ativar o seu poder pessoal, ter clareza das suas competências e criar o seu discurso de posicionamento para começar a materializar e expressar a sua força no mundo. Percebe que ao chegar nessa etapa, você concluiu 2 etapas do modelo de autorrealização: a liberação dos medos e reconexão com a sua essência, com a sua força. A 7ª etapa se chama o retorno. E essa é a fase mais crítica da jornada. Porque o herói está transformado, mas o mundo não sabe disso, porque essa transformação ela é interna. Ele tem que voltar para expressar a sua essência no mundo, de uma forma realista. Nessa fase, o herói precisa estar preparado para fazer um retorno saudável e que seja sustentável. É nesse módulo que você vai começar a desenhar e testar o seu projeto de vida. Você vai aprender a trabalhar as suas relações, entendendo como elas podem te ajudar ou resistir à sua mudança. E você vai aprender a como lidar com tudo isso. Você vai criar protótipos e caminhos reais usando ferramentas de design e de gestão de projetos. É nessa fase que você começa a tomar decisões sobre o seu estilo de vida e carreira profissional. É aqui que você começa a materializar o seu projeto de vida de forma prática e real. E finalmente, a 8ª etapa da jornada se chama a nova vida. É onde todo esse processo de mudança se consolida em uma nova vida. Porque você deu o gatilho, o primeiro passo na sua espiral de realização. E agora, mais conectado com a sua essência, com menos limitações, você começa a desfrutar das suas conquistas, que são mais clareza sobre o que você quer da sua vida, mais assertividade para dizer sim e não a oportunidades e propostas, mais foco para realizar seus sonhos e projetos e mais energia para materializar o seu estilo de vida. Dentro do programa Crie Seu Caminho, você vai trabalhar a sua relação com o dinheiro e construir de uma forma detalhada e profunda um projeto de vida. E mais importante, você vai aprender a administrar esse projeto de forma prática, para que você possa, com as suas próprias forças, com autonomia, continuar a sua espiral de realização. E aqui eu preciso falar de algo muito importante e que a maioria das pessoas não percebe e por isso gastam tempo e dinheiro sem chegar a lugar nenhum. Repara que parte da jornada do herói está ligada a trabalhar o seu mundo interno. Então é conhecer suas forças e virtudes, trabalhar seus medos, construir o seu sentido na vida. Tudo isso está ligado à nossa dimensão interna. E repara que as partes finais da jornada estão ligadas ao mundo externo. Criar um projeto de vida, tomar decisões, trabalhar suas relações com outras pessoas e a sua relação com o dinheiro. Para você viver uma mudança integral, uma mudança sustentável, você precisa percorrer todas as etapas da jornada do herói. É preciso trabalhar igualmente com a mesma profundidade as etapas internas e externas da jornada. Ou seja, o seu autoconhecimento e materialização das suas descobertas no mundo real.
Senão você não fecha o ciclo. E se você não fecha o ciclo, não funciona. E por que eu estou te falando isso? Trabalhar essas duas dimensões, a interna e a externa, requer conhecimentos e competências completamente diferentes. Os conhecimentos da fase interna estão ligados ao desenvolvimento humano, coaching e psicologia. São conhecimentos dominados por profissionais de humanas. E os conhecimentos da fase externa, eles estão mais ligados à gestão de projetos, finanças, design e administração. São conhecimentos dominados por profissionais mais ligados às exatas. E é aí que eu vejo a maioria das pessoas perdendo todo o esforço e dedicação feitos em seus processos de mudança. Porque ou elas buscam profissionais que as ajudam nesse mergulho para dentro, ou elas buscam ajuda de profissionais que as ajudam nessa estruturação da vida externa. Como a nossa sociedade é hiper especializada, você não encontra serviços ou pessoas capacitadas para te levar do mundo interno para o mundo externo de forma fluida, integrada e com a mesma qualidade. E por nós trabalharmos com esse olhar integral e com a jornada do herói, a nossa metodologia garante que você vai de A a Z no seu processo de mudança, com a mesma profundidade e qualidade em todas as etapas. Nós unimos dois mundos que normalmente vivem separados e que em geral também nem se gostam. O mundo do autoconhecimento, que revela a nossa riqueza interna, com o mundo pragmático dos negócios, que permite a gente viver a nossa riqueza interna no mundo. E como é que a gente faz isso? Bom, eu sou engenheiro de produção, com pós-graduação em finanças e certificação internacional em gestão de projetos. Durante os meus primeiros 10 anos de carreira profissional, gerenciar projeto, fazer planos de negócio e administrar estratégias empresariais era o meu dia a dia, era o meu ganha-pão. E depois disso, eu fiz a minha transição profissional para o mundo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento de líderes e de coaching. E hoje eu somo mais de 8 anos de experiência nessas áreas. A Lari traz toda a sua bagagem de 10 anos de experiência com desenvolvimento humano, vividos no mundo corporativo nas áreas de treinamento e desenvolvimento e depois no Moporã, e com cursos nas áreas de sociopsicologia e psicologia transpessoal. Então a gente tem no Moporã o conhecimento prático desses dois mundos. A gente tem o domínio e experiência de todas as técnicas e ferramentas que precisam ser aplicadas para trabalhar a sua realidade interna e externa de forma integral e completa. Tudo que é necessário para fechar o ciclo, para não ficar ponta solta. E isso faz toda a diferença nos seus resultados. Outra coisa importante que eu quero que você perceba é que ao longo das 8 etapas que você viverá na sua jornada do herói, você estará trabalhando a sua mudança integral nos 4 quadrantes. Na fase da partida, dos recursos e do desafio, você trabalha o seu eu interior. Nas fases dos tesouros, você trabalha o seu eu exterior, dando forma e voz para a sua essência, para a sua verdade. Na fase do retorno é onde você trabalha o nós interior e exterior. E finalmente, na nova vida é onde você integra todo esse processo, os 4 quadrantes e consolida a sua mudança. Enfim, é muita coisa para detalhar aqui. Afinal de contas, o programa Crie Seu Caminho é uma jornada de 12 semanas. Mas eu quero que você saiba que ela foi cuidadosamente desenhada para criar uma experiência completa de transformação. E fica tranquilo, porque você vai receber mais detalhes sobre esse programa completo nos próximos dias. A gente vai te explicar como se inscrever, sobre as vagas limitadas, formas de pagamento, tudo bem transparente e claro para você. Então fica atento ao seu e-mail e às nossas redes sociais para você não perder o período de inscrições para essa turma, porque as vagas sempre se esgotam rapidamente. Agora entende uma coisa, você vai viver várias jornadas do herói ao longo da sua vida. Todos nós vamos. Mas uma vez que você tem as ferramentas, os métodos, a experiência e vive uma jornada de forma consciente, a próxima jornada você tira de letra. Por isso que o programa Crie Seu Caminho é mais do que um curso. Ele é um programa de formação para que você possa usar as ferramentas e métodos na sua vida sempre que sentir necessidade. Não é um investimento pontual, é um investimento para a vida. Você vai tirar proveito de tudo que você investir ao longo de toda a sua vida. Ao viver uma jornada do herói de forma consciente, você ganha um verdadeiro mapa que vai te ajudar a navegar por qualquer desafio ou mudança que apareça para você no futuro. E esse é o maior tesouro do herói. E pode ter certeza, futuras mudanças virão, porque a vida é um grande encadeamento de mudanças e a gente pode aprender a lidar
com essas mudanças de forma mais natural. Essa é a espiral da realização na prática. Agora, trazer esse programa para um grande público é um desafio enorme. Eu e a Lari, a gente dá o nosso melhor. Eu estou dizendo isso porque o programa é intenso, de 12 semanas, muito completo e que exige bastante dedicação. Então, para dar o suporte necessário para os participantes, as vagas são limitadas. Se você tem interesse em participar dessa turma, deixa aqui o seu interesse, deixa aqui nos comentários, escreve que você quer participar do programa Crie Seu Caminho, desse processo de transformação e fique atento para a data de abertura das inscrições, porque as vagas sempre se esgotam. Eu quero que você saiba que esse é o mesmo chamado que eu aceitei há mais de 13 anos atrás. Só que, no meu caso, sem suporte, sem estrutura, mas que hoje a gente pode te oferecer de uma forma completamente diferente da jornada que eu iniciei há mais de 13 anos. Se você sente que esse é o seu momento, que esse chamado é para você, eu aconselho fortemente que você faça os exercícios dessa aula. É onde você vai aprofundar o seu momento de vida para entender se esse chamado é de verdade para você. Se esse é o momento para você dar um passo de coragem, aceitar seu desafio, vencer os medos e conquistar o seu tesouro, que é a reconexão e expressão da sua essência. Bom exercício e eu espero poder trabalhar com você nessa turma do programa Crie Seu Caminho. Até breve. Hoje eu me sinto empoderado, eu me sinto criando o meu próprio caminho. Então é uma sensação muito gostosa de você estar no controle, você estar no banco do motorista. Eu sou Marcelo Tokuchan, eu participei da primeira turma do programa Crie Seu Caminho. E agora, com todas as ferramentas e conhecimentos que eu recebi, eu efetivamente me sinto muito mais empoderado, muito mais em condições de tocar a minha própria vida, né? Antes, as coisas tinham alguma dor, tinha alguma coisa que não estava certa, que é difícil de você identificar. E com o programa as coisas foram... Alinhamento é uma boa palavra, né? As coisas foram se colocando em ordem. É como eu vejo e hoje eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais capaz de saber o que eu quero, para onde eu vou, todo com muita consciência, muita tranquilidade, muito mais percepção do que eu era antes, que eu estava sendo levado. A minha vida profissional era extremamente cômoda e tudo, mas não era eu que estava no controle naquilo. Estavam me controlando, né? Um monte de pergunta começa a surgir. E aí são dos dois lados, lado profissional e pessoal, de certa maneira se mistura, a gente é uma coisa só, né? Eu pedi demissão do trabalho e foi até quando Crie Seu Caminho, coincidentemente, né? Será? Não sei, a gente não acredita mais em coincidências, apareceu e deu um monte de respostas para eu entender do porquê que eu estava naquele momento, do que estava efetivamente desalinhado, do que estava meio torto, né? Tinha sucesso, estava desenvolvendo algumas coisas, mas tinha alguma coisa errada. Eu não entendia muito bem por quê. Agora fica mais fácil de entender exatamente por quê. A combinação de ter um chamado, a combinação de perceber claramente que havia alguma coisa errada, que havia alguma coisa desalinhada, você não sabia exatamente o que, havia um gosto ruim na boca, no estômago, alguma coisa que não estava batendo, com a proposta de fazer isso de maneira, para mim é muito importante, organizada, estruturada, bateu muito forte em mim. Sou eu que conquisto as coisas, então você vai conquistando aquilo. Outra figura que eu usei para mim, que eu acho que para tentar entender, né, que era a questão de um quebra-cabeça, né? Então, as minhas peças da minha vida estavam todas meio isoladas, algumas viradas ao contrário, outras escondidas, né? Eu conheço esse lado aqui. E aí foi montando a coisa, né? É aquele prazer do encaixe, né? Quando você encaixa aquela peça assim, pá, encaixa, caramba, é isso mesmo, né? Agora eu sei a técnica de
de montar isso. Virão outros quebra-cabeças, mas eu já domino a técnica, já entendo a lógica daquilo e não do negócio estar bagunçado, e não vou aprender só sobre montar o céu, coisas isoladas, né? E sim muito integral. Agora eu me sinto totalmente empoderado, né? E a minha definição desse empoderamento, eu tô no comando, entendeu? Não tô simplesmente indo com a manada, tá muito claro que eu estou me responsabilizando pelo meu futuro. Eu criei aquele por ali, não é nesse sentido. Eu criei aquilo. Por quê? Porque faz sentido, porque eu tenho tal e tal talento, meus valores são esse, o meu propósito, eu quero chegar lá, então eu criei, aí o quebra-cabeça montou. Esse processo é claramente que é uma coisa evolutiva, né? É uma escada. Então, dependendo do seu momento de vida, dependendo de outros projetos, de como você está, você atingiu um patamar, você vai para patamares superiores. Uma coisa que me marcou muito foi a questão dos valores, né? De entender que valores, se não estava alinhado, você não ia se sentir bem com uma decisão que não estaria alinhada com seus valores. Mas também quando se chegou na parte de prototipagem do seu caminho, fez toda a relação com o que você tinha visto antes, né? Então, o seu caminho estava alinhado com valores que você tem e que você gostaria de desenvolver. Aí faz muito sentido, né? O clique entre as partes, entre os módulos, né? Você terminava um módulo, começava outro, mas sempre se referendava, fazia referência a questões que você já viu, especialmente valores. É uma coisa que eu até temia no início, de ficar só no mundo das ideias, né? Então, eu me autoconheço, eu sei tudo, mas vamos lá. Alguma coisa tem que acontecer, de fato, de objetivo. Eu preciso de objetividade, né? E o curso também contempla isso totalmente, né? No final desemboca em ação, coisa mensurável, prática, você vê, não fica só no mundo das ideias. Então, parte de ação para mim é fundamental, não é uma coisa teórica. Autoconhecimento, então eu me conheço melhor, agora eu já sei, mas e o que você vai fazer com isso? E aí você faz coisas, entendeu? Muito palpáveis, muito objetivas. Mas tem uma metodologia única. Então é muito gostoso você criar o seu caminho, a sua verdade, que é única. Muitas vezes a gente assume coisas que não são nossas, não é o nosso caminho. Então, quando pra gente, a gente nem percebe, a gente está pseudo feliz. E não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso é só o começo de muita coisa que vem por aí. E você tem todo esse instrumental para avanços futuros, um monte de coisa bacana, e você controlando, você criando o seu caminho, né?